às notícias. Jornal das 6, com a edição do José Rafael Lopes. E José, o Presidente da República, diz que as reformas em Portugal são sagradas. É um aviso deixado em Viana do Castelo por António José Seguro. Ainda assim, o Presidente da República relembra que qualquer tipo de alteração às leis que envolve o sistema de pensões compete ao Parlamento ou ao Governo. É uma curta declaração quando foi questionado sobre se estará a ser planeada alguma alteração e numa altura em que o PS aponta este tema como uma linha vermelha para aprovar o Orçamento do Estado. Esta semana, após o Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, já tinha assegurado que não está prevista para esta legislatura qualquer tipo de alteração na segurança social. E o incêndio que deflagrou em Mouriscas, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém, está a ser combatido por perto de 200 operacionais. Estão também 12 meios aéreos no local, combatem as chamas. De acordo com a Proteção Civil, há um fogo com grande intensidade, com 2 frentes ativas. No terreno estão 183 operacionais, 50 viaturas e 12 meios aéreos. Já em Vila Real, o incêndio que deflagrou em Santa Marta de Penaguião tem mais de 130 operacionais e 3 meios aéreos no terreno. Segundo a Proteção Civil, este fogo tem também 2 frentes ativas, está a consumir uma zona de mato, não ameaça para já qualquer habitação. O secretário-geral do Eixo Atlântico defende a criação de um centro de coordenação conjunto entre Portugal e Espanha para combater os incêndios na zona transfronteiriça. A ideia seria, nas zonas de fronteira, uma área de 50 a 100 km, um centro de coordenação único entre os dois países. Acima de tudo, o objetivo é que exista uma partilha de recursos para não deixar que os incêndios ganhem grandes proporções. É o que defende Sean Mao. No final de uma reunião com o Presidente da República Portuguesa, explica que os dois países, nomeadamente, sobretudo na região norte e da Galiza, podem ajudar-te mutuamente no combate aos fogos. A liderança deste centro de coordenação para combater incêndios entre Espanha e Portugal seria feita à vez por um responsável português ou por um responsável espanhol. O secretário-geral do Eixo Atlântico fala numa estratégia muito ampla que se estende pelo menos a uma década, uma vez que Sean Mao considera que os incêndios só vão piorar nos próximos anos. E um jogador do Real Massamá morreu durante um jogo-treino da equipa com o Estrela da Amadora. O futebolista luso-inglês Kevin Castro morreu depois de ter caído inanimado no jogo particular que decorria à porta fechada na Malveira. Informação confirmada pelo Real de Massamá, que divulgou um comunicado a dar conta da morte do jogador. Kevin Castro tinha 25 anos, era reforço para esta época do Real Massamá. O incidente com o médio a cair inanimado no relvado aconteceu logo nos primeiros minutos do encontro. Também o Estrela da Amadora, que fazia um treino de preparação à porta fechada, manifestou pesar pela morte do jogador. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas admite que a diminuição de provas necessárias pode ser uma razão para o aumento de candidatos. Quase 50 mil estudantes foram colocados na primeira fase do ensino superior. Ainda sobram vagas, mas mais de metade dos candidatos conseguiu entrar na primeira opção que escolheu. Os dados foram conhecidos hoje, um dia antes do previsto, devido a uma fuga de informação. Luís Ferreira explica que este ano as instituições de ensino superior pediram apenas uma prova de ingresso como requisito mínimo. No ano passado eram 2. Esta redução do número de provas mínimo pode explicar este aumento no número de candidatos. O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas explica também que as revisões das notas pode ter levado a este aumento. Talvez devido ao número muito elevado de reapreciações de notas, como nós sabemos, foram muito superiores àquilo que é costume. Tivemos mais de 20 mil reapreciações, sabendo que mais de 70% dessas reapreciações conduziram a notas mais elevadas do que tinham anteriormente e, portanto, provavelmente também terá tido alguma influência nisso. Luís Ferreira acrescenta ainda que as universidades estão a saber das colocações através da comunicação social devido a uma fuga de informação. Também o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos fala num cenário semelhante. Na Rádio Observador, Luís Louros pede mais respeito pelas instituições, apesar de não lamentar a divulgação dos colocados em si. O lamento não é que saiba antes. O que eu acho que não é tolerável é, tanto eu como o presidente do clube, começámos a ser contactados pela comunicação social para reagirmos aos resultados que não conhecíamos. Obviamente a tutela tem todo o direito de fazer a comunicação mais cedo. Eu acho é que também devia ter feito aos reitores das instituições de ensino superior públicas, que são
uns dos principais interessados em que o processo corra bem. Posso lhe dizer que aquilo que é o fecheiro de vagas que está a circular, não recebemos oficialmente. Luís Loures, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, sobre a divulgação dos resultados de acesso ao ensino superior. A Federação Académica do Porto considera que o aumento no número de colocados vem aumentar a responsabilidade das instituições. À Rádio Observador, o presidente da Federação, Francisco Porto Fernandes, pede atenção acrescida. Depois da colocação, milhares de alunos vão agora ter de mudar de cidade ao longo do próximo mês. O presidente da Federação Académica do Porto critica a falta de investimento em habitação estudantil. No alojamento estudantil, em medidas de curto e médio prazo, eu penso que está a ser feito quase tudo o que é possível, mas ao nível do investimento público em residências extra PRR ainda é muito insuficiente. Eu dou um simples número, 1 ano e meio de devolução das propinas dava para fazer um investimento igual ao que o PRR fez em residências em Portugal. E isso vai ser a nossa prioridade, ter um discurso e uma pressão política para que Portugal olhe para o futuro e que as políticas sejam a pensar na própria geração e não tanto na próxima eleição. Francisco Porto Fernandes, presidente da Federação Académica do Porto, escutado na Rádio Observador. Na atualidade internacional, o presidente da Rússia diz que o aumento dos ataques ucranianos é sinal de desespero do governo de Kiev. Vladimir Putin afirma que a Ucrânia está a perder a guerra de forma decisiva e que quer o governo, quer o presidente ucraniano perderam o controle total da situação. No congresso do partido que Vladimir Putin lidera, o presidente russo diz que a situação é cada vez mais complicada para a Ucrânia e que estão a aumentar o número e a intensidade dos ataques contra a Rússia por estarem encostados à parede. São declarações que surgem num dia em que um ataque ucraniano matou pelo menos 2 crianças e feriu 2 adultos e que a Rússia lançou um ataque noturno com 200 drones na direção da Ucrânia. Nos Estados Unidos, um tribunal federal anulou a suspensão de vistos imposta pelo executivo de Donald Trump a 75 países. Decisão tomada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América. Numa sentença de 61 páginas, a magistrada Janete Vargas argumenta que a proibição decidida pela administração de Donald Trump é ilegal e questiona a justificação do governo de que os requerentes, oriundos dos países em causa, representavam um risco económico para os Estados Unidos. A decisão do tribunal pode resultar na revisão de milhares de pedidos já processados. Os países afetados pela diretiva da administração Trump incluem várias nações da América Latina e das Caraíbas, como por exemplo o Brasil, a Colômbia, Cuba e o Uruguai. No desporto, o Futebol Clube do Porto joga amanhã com o Aroca. Francesco Farioli diz que Vasco Matos está a fazer um grande trabalho na equipa aroquense. O jogo está marcado para as 8h30 no Estádio do Dragão. A equipa portista segue só com vitórias no campeonato, tal como o Aroca. Em conferência de imprensa, Francesco Farioli quer manter um bom momento, apesar das dificuldades de que o Aroca vai apresentar aos campeões nacionais, fruto, diz Farioli, do trabalho de Vasco Seabra. Desde que começaram a trabalhar com o Vasco, melhoraram muito. São das equipas que eu mais gosto. Lembro-me do jogo que fizeram em Alvalade. Fiquei impressionado. O que conseguiram fazer na segunda parte da época passada foi muito bom. Francesco Farioli em conferência de imprensa, onde garantiu que a saída de Rodrigo Mora foi feita a pensar apenas e somente nas finanças do clube. The decision and the fact of Rodrigo leaving is a financial. Sobre a saída do Rodrigo, foi uma decisão financeira. Como sabem, os mais de 50 milhões de euros do negócio que foi feito é a maior transferência da Roma e está no top 5 do Futebol Clube do Porto. Highest ever of FC Porto. As explicações de Francesco Farioli sobre a saída de Rodrigo Mora para a Roma antes do jogo com o Aroca. Do lado aroquense, o treinador Vasco Seabra destaca a qualidade dos campeões nacionais. Estamos a defrontar o campeão nacional, equipa extraordinariamente bem treinada, o Farioli com créditos mais do que firmados sobre aquilo que fez na época anterior junto com a equipa e no início já deste ano com a conquista também da Supertaça, portanto não será surpresa perceber que vamos ter um estádio provavelmente cheio, onde a energia do público vai naturalmente procurar contagiar aquilo que já é a força habitual do Porto. Vasco Seabra em conferência de imprensa antes do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Aroca está marcado para amanhã às 8h30 da noite. E há emissão especial aqui na Rádio Observador para acompanhar este encontro com relato e análises preparados.
Este programa tem o apoio de BetClick.